Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está gravando como parte dessa série denominada de 100 dúvidas, em que através de 100 vídeos a gente está respondendo as perguntas da nossa audiência. E hoje a gente selecionou a dúvida do Jusenil Soares. Ele fez uma pergunta muito interessante a respeito do RANFIS, o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços. E ele pergunta se o RANFIS tem a mesma funcionalidade do CEPOM. A gente já começa sinalizando que, a priori, a resposta é negativa, Jusenil. Isso porque, a priori, o CEPOM, Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios, que foi instituído por São Paulo, copiado pelo Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e várias outras capitais e também algumas cidades do interior, tem como objetivo principal exigir a retenção do ISS dos prestadores que são de fora e que não procedem ao cadastro nessas localidades. Pegando um exemplo hipotético, a Open está sediada aqui em Salvador, Bahia, e presta serviços, por exemplo, para um cliente que é do Rio de Janeiro. Por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O BNDES, no momento de pagar a Open, por força da lei da capital do Rio de Janeiro, tem que efetuar a retenção do ISS lá para a capital, na medida em que a Open não tiver o cadastro no CEPOM do Rio. Já que a Open possui esse cadastro, eles consultam o cadastro, confirmam através do CNPJ da Open no site da Prefeitura do Rio que a Open é cadastrada e eles ficam liberados da obrigação de reter o imposto, considerando que, de acordo com a Lei 116, o imposto é devido aqui em Salvador. Essa é a funcionalidade do CEPOM e o principal objetivo é inibir a prática daqueles prestadores que se estabelecem em outros municípios, mas de fato eles mantêm uma estrutura e um estabelecimento funcionando na capital carioca. E isso acontece, como eu sinalizei, em vários outros municípios. Já o RANFIS, que é o Registro Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços, ele tem como objetivo principalmente subsidiar o município que adota essa política com informações que permitem a ele fiscalizar com mais eficiência aquelas situações que são, pelo menos, suspeitas aos olhos do órgão de arrecadação. E eu vou utilizar não do exemplo do RANFIS, que é adotado nos municípios que utilizam um determinado sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, mas eu vou falar de algo que é similar ao RANFIS, que é a Nota Fiscal de Tomador de Serviços, a NFTS, que foi instituída por São Paulo, mas também foi copiada por Salvador. E eu vou pegar esse exemplo, Jusenil, e vou inverter, vou considerar que a Open agora, enquanto prestador, está no Rio de Janeiro e o tomador está aqui em Salvador. Se a Open presta um serviço de treinamento para um cliente que é aqui de Salvador, estando a Open sediada no Rio, a Open vai emitir nota fiscal pelo sistema de nota carioca e a empresa aqui de Salvador, tomadora do serviço, ela não vai fazer a retenção. E ela também não vai consultar CEPOM, porque aqui em Salvador o CEPOM não foi instituído. Existe até previsão no código, mas ele não foi regulamentado e não está em funcionamento. O que a legislação de Salvador exige é a emissão da NFTS. O tomador do serviço aqui ele tem que emitir uma nota fiscal enquanto tomador, reproduzindo todas as informações da nota fiscal do prestador do serviço. Ele não vai ter que efetuar a retenção do imposto, porém, ele vai alimentar a base de dados da Secretaria de Fazenda de Salvador com informações que vão permitir à Cefaz deflagrar um processo de fiscalização na hipótese de suspeitar de alguma fraude, de alguma irregularidade no tocante ao local de incidência do ISS. Essas são as principais diferenças que a gente tem em relação ao CEPOM e ao RANFIS, mas vamos observar aqui uma falha que a gente identifica na legislação e no procedimento do município de Palmas, Tocantins. É um dos municípios que adota um sistema de nota eletrônica que possui o RANFIS. E de acordo com o Código Tributário ali do município de Palmas, a empresa prestadora de outro município, ela precisa fazer um cadastro de empresas não estabelecidas no município de Palmas, a fim de que ela não sofra a retenção do ISS lá para aquela capital. Semelhantemente ao CEPOM, a empresa então faz esse cadastro. Ocorre que, na hora de pagar o prestador, o tomador que está em Palmas, ele não tem como consultar esse cadastro e verificar se a empresa é estabelecida, é cadastrada ou não lá na capital do Tocantins.
O tomador de serviço, então, ao invés de consultar uma base de dados disponível na internet, como é o caso do CEPOM do Rio de Janeiro, ele tem que exigir da empresa prestadora a emissão desse RANFES, do Registro Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços. A grande diferença do RANFES para a NFTS é que o RANFES, a priori, ele é gerado pela própria empresa prestadora, que tem que providenciar, fazer esse cadastro, acessar o sistema e providenciar a inserção de todas as informações que constam da nota fiscal de serviços dele. Pois bem, lá no Tocantins, se a empresa não apresenta o RANFES, ela sofre a retenção do ISS em favor da capital, que é Palmas. Resultado, lá em Palmas, por um equívoco no procedimento que não condiz exatamente com aquilo que está no Código Tributário do município, o RANFES acaba servindo como um escudo para a empresa deixar de sofrer a retenção. Acaba que, em outras palavras, o RANFES não é utilizado somente com o objetivo de subsidiar a fiscalização com informações necessárias para proceder à fiscalização. O RANFES acaba sendo equivalente à consulta ao CEPOM, que lá no Rio de Janeiro pode ser feita pela internet, mas no procedimento adotado em Palmas é necessário apresentar esse documento eletrônico. Eu espero ter esclarecido esse ponto, embora em relação a essa matéria a gente pudesse discorrer aqui a respeito de várias outras modalidades que os municípios têm adotado para inibir ou combater a sonegação, principalmente daqueles prestadores que se estabelecem de maneira fantasma em um determinado município, mas de fato eles atuam em outro município, porém o tempo não permite a gente discutir isso com muito detalhe. O que eu quero fazer é, ao encerrar esse vídeo, recomendar a você o curso online Retenção de ISS na contratação de pessoas físicas e jurídicas que a Open Treinamentos lançou agora. E se você tiver interesse, esse curso é realizado pelo professor Gustavo Reis, com um conteúdo muito vasto em relação a tudo que diz respeito à retenção do ISS, inclusive com muitos exemplos práticos baseados nessa realidade de vários municípios que adotam CEPOM, RANFES, NFTS ou outros procedimentos semelhantes. Quero finalizar aqui convidando você também para se inscrever em nosso canal no Telegram, caso você ainda não esteja nos acompanhando por ali. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui respondendo a mais uma dúvida de um outro seguidor nosso. Um forte abraço e até lá!